Os próximos casos é do verbo aspirar, tá? O verbo aspirar, ele tem dois significados. E em cada um desses significados, ele vai possuir uma determinada regência. O primeiro caso é quando o verbo aspirar tem o sentido de você inalar, de você sentir o cheiro de algo. Nesse caso, o verbo aspirar, ele vai ser transitivo direto. Então, ele não vai receber a preposição a. Aí aqui eu coloquei um exemplo, ó. Aspiramos o ar poluído da sociedade. Nesse caso aí, o verbo inalar, ele tem o sentido de você cheirar, de você sentir algo. Então, nesse caso, ele não vai receber a preposição. Percebam que entre o verbo aspirar e ar poluído, há apenas a presença de um artigo, mas não há a presença de uma preposição. Tá? Então, quando o verbo aspirar tiver o sentido de você inalar, de você sentir o cheiro de alguma coisa, ele vai ser transitivo direto e ele não vai receber preposição. Agora, quando esse verbo aspirar, ele tiver o sentido de você almejar, de você pretender, de você objetivar algo, então ele vai ser transitivo indireto e ele sempre vai receber a preposição a. É o que acontece aqui, ó. Os alunos de direito aspiram a, ou seja, almejam, objetivam a uma boa prova da OAB. Então percebam, quando o verbo aspirar, ele tem esse sentido de almejar, de você objetivar alguma coisa, ele vai ser transitivo indireto e ele sempre vai receber a preposição a mesma coisa na frase abaixo. Hoje, a maior parte das pessoas aspiram. Aspiram aí tem um sentido de quê? De você objetivar, de você almejar, de você desejar. Então, nesse caso, o verbo aspirar vai ser transitivo indireto. E ele sempre vai receber a preposição a. O próximo caso é o caso do verbo assistir. O verbo assistir, ele tem 3 significados. E em cada um dos significados, ele vai ter uma determinada regência. O primeiro sentido é quando ele tem o sentido de ajudar ou de auxiliar, de você prestar ajuda. Nesse caso, o verbo ele vai ser transitivo direto. Então, ele não vai ter preposição. Aí, ó. Naquele hospital, dois psiquiatras assistem. Esse assistir, ele tem um sentido de você auxiliar. Então, percebam que entre o verbo assistir e o seu complemento, que nesse caso é sem doentes, não tem nenhuma preposição. Porque nesse sentido, o verbo ele vai ser transitivo direto. O outro caso, a outra frase, é uma lei que assiste, ou seja, que auxilia o consumidor. Percebam que entre o verbo assistir e a palavra consumidor não tem nenhuma preposição. É por quê? Porque quando o verbo ele tem esse sentido de ajudar, de auxiliar, ele vai ser transitivo direto. Consequentemente, ele não vai receber a preposição. O outro sentido do verbo assistir, que é bastante comum as pessoas errarem na regência, é quando o verbo assistir tem o sentido de você ver, de você presenciar, de você ser espectador de algo. Então, nesse caso, o verbo assistir, ele vai ser transitivo indireto. Então, ele sempre vai receber a preposição a, ao ou aos. Aí aqui, ó, eu coloquei 2 exemplos. Não assistir. Não assistir ao último desfile da sequência. Assistir ao desfile da minha escola de samba. Nesses 2 casos, o verbo assistir, ele tem o sentido de quê? Ele tem o sentido de você ver, de você ser espectador de um determinado evento, de um determinado episódio. Então, nesse caso, o verbo assistir, ele é transitivo indireto. Então, ele sempre vai receber ou a preposição a, ao ou aos. E ainda há um outro sentido do verbo assistir, que é assistir no sentido de você morar, você residir em algum lugar. Então, nesse caso, quando o verbo assistir, ele tiver o sentido de você morar, de você residir em algum local, ele vai sempre receber a preposição em, ou então a preposição na, no
nas ou nos. Por exemplo, se eu disser assim, eu assisto no Ibura, eu estou querendo dizer que eu moro no Ibura. Então, esse verbo assistir, quando ele tem um sentido de você morar ou de você residir em algo, ele sempre vai receber a preposição em, na, no, nas ou nos.